Olá, gente, mais um episódio. Bem-vindos ao nosso Quem Age Pode. Estamos muito felizes aqui, né? Com certeza, toda terça-feira às 20 horas no nosso canal do YouTube, Quem Age Pode. E hoje nós temos um convidado para lá de especial, no aniversário dele, de 71 anos. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente está sendo privilegiada, tá, amor? Que não tem agenda, não. Vai para São Paulo e vai para o Rio, e vai não sei para onde. Então aproveita e vai lá, né, gente? Vamos ver vai se... lá, entra no canal lá do nosso e depois YouTube, a gente vai deixar o arroba dele também. Vamos agradecer. Mas eu vou dar primeiro os agradecimentos aí isso da aí. sua roupa, das Agradecimento aqui, ó, das semi-joias maravilhosas aqui que eu estou usando, ó, da Guils Prata. Muito obrigada por me deixar mais linda. Vestido, Misi Modas, obrigada, Vani, que tá sempre aqui comparecendo com a gente. Óculos maravilhoso, presenteando aí nossos convidados. Falta presentear a gente, tá, queridos? E Byfield Service, uma empresa maravilhosa de segurança eletrônica. Vai lá, entra no Instagram da Byfield, que você não vai se arrepender. Profissionais excelentes. Verdade, verdade. E vamos lá, quero saber se vocês vão adivinhar. Arranjador, compositor, músico, professor e cantor brasileiro. Aí a gente tinha posto assim, mais de 40 anos de carreira no samba. Só que a gente fez uma conta rápida aqui antes de começar, e são quase 50 anos, né, no samba. E no pagode, que aliás está completando 71 anos de idade hoje. O bolinho ia chegar e tudo que aconteceu hoje também não chegou, mas não tem problema. E é claro, né, que a gente não pode deixar de dizer que ele é filho do seu monarca e íntegro, né, a velha guarda da Portela, integrante, né, da velha guarda da Portela. Estamos aqui, gente, com ninguém menos que Mauro Diniz. Parabéns! Aí você acordou. Tem que contar uma história. Calma, Bruce, desculpa, tá? Desculpa. Não teve essa intenção, volta pro seu soninho. A gente tava aqui fazendo uma brincadeira, né? Mauro com quase 50 anos, né, de profissão. E ele depois vai poder contar aí sobre o Tito, que foi o cachorrinho que eles tinham. E aí a Cláudia, a esposa dele, o Tito faleceu, fez uma surpresa, deu de presente para ele Bruce do Cavaco Diniz. Vocês não têm ideia do que é. Aí eu falei, Claudinha, pelo amor de Deus, será que Mauro pode ir no nosso podcast? Mas tem que levar Bruce. Aí o estúdio falou, não pode, cachorro. Eu falei, oi? Aí Ana Carolina, não, já falei com o pessoal do estúdio, não pode. Aí atazanei a vida de Thiago, que tá aqui gravando a gente. Falei, não tem como, a gente ama Mauro, mas agora Bruce mas aí foi, a história é essa. Aí foi o seguinte, ela falou assim, não, mas não pode, não vai conseguir. Aí Bia, me dá o telefone. Eu falei, sim, vai conseguir. Bia vai conseguir. Mauro, muito obrigada. Seja muito bem-vindo. Prazer estar te recebendo aqui. Que Deus abençoe esse nosso papo. Amém. Vanessinha vai começar a fazer as perguntas. Né, já agradecemos, seja muito bem-vindo, Bruce. E eu queria saber como o samba entrou na sua vida. Vanessa, né? Vanessa, é uma pergunta. Sabe que eu gosto de samba, né? Eu sou quase pastora, mas eu gosto de samba. Tá certo. Mas eu sou cristão também. Sou evangélico. Dá um dunduco de guidu, né? A gente dá aquele negócio assim, aí a gente segura Jesus. Mas é a profissão. É verdade. É uma brincadeira. Sim. Eu acho que Deus deu o som e conhece os nossos. Sim, lógico. Então, o que acontece? Essa pergunta requer, assim, uma resposta mais abrangente. Por quê? Na realidade, eu sou filho de um grande sambista, né? Uma pessoa que deixou um grande legado, nosso mestre Monarco. E desde pequenininho eu ouvia papai cantando os sambas, tinha um guarda-roupa, nós morávamos numa casa muito humilde, tinha aqueles guarda-roupa e ele ficava batucando, fazendo tipo uma batucada no guarda-roupa, no lado do guarda-roupa, e cantando um samba para minha mãe, um samba que eu fiz. E o papai diz que o primeiro samba que eu cantei foi um samba depois que o João Nogueira gravou. E ele me contava que quando eu completei 1 ano de idade, foi o maior pagode que eles fizeram lá. Eita. Então foram vários, foram aqueles compositores antiquíssimos lá da velha guarda da Portela, né?
Zequete, que era um grande compositor na época. Então, na realidade, eu costumo dizer o seguinte, eu fui embalado, Já nasceu no samba, já, né? já nasci no samba, né? Já Então, o nasci que no que samba. acontece? Se eu for, na realidade, responder essa pergunta, eu vou falar, Fui eu que como entrei o no samba samba. entrou na Eu tinha ainda, na realidade, 1 ano de vida. Na realidade, eu acho que na barriga da minha Na mãe, barriga, porque, isso que eu ia falar. porque minha mãe era pastora também lá a sogra era pastora da escola de Aham. samba. Eu não sabia que escola de samba tinha pastora. Pastoras, são as pastoras. A velha guarda Os tem líderes, né? 4 pastoras, Aham. são as pessoas que cantam, né? Ah, Da sim. velha guarda. Não, interessante. Eu até li sobre isso, porque eu entrei na sua biografia, né? Eu fui lá estudar, e eu vi sobre isso, pastor. Aí eu fiquei assim, como assim, né? Eu É, tava querendo que você sou falasse isso, pastor. porque eu E fiquei. Mauro, assim, qual foi a maior inspiração, assim, para você começar a sua carreira? Obviamente que foi o meu pai, sem sombra de dúvidas. E o que é que aconteceu comigo? É o sonho de todo pai que tenha um filho formado, um filho doutor. Paulinho da Viola tem um samba que diz: tinha eu 14 anos de idade quando meu pai me chamou. Ele queria que eu fosse doutor e por aí vai. E não foi diferente com o papai. Mas o dom, É, ele vem dado lá de por cima, Deus, né? né? É. O papai fala, é gerado pela graça do Divino Espírito Santo. Então, o que aconteceu? Isso já estava intrínseco já em mim. Eu comecei, ele tinha um cavaquinho lá, meu velho, eu com 5 anos, eu tenho uma foto até hoje, eu tinha 5 anos de idade, eu com um cavaquinho, foi o primeiro instrumento que eu peguei. Enquanto os meus primos, eles iam brincar ou de pique, esconde, eu ficava Bola de lá com o gude, cavaquinho. pipa. Eu também gostava muito, mas eu adorava ficar tocando. E o que aconteceu? Eu tinha um tio que ele gostava de tomar uma cervejinha e às vezes se excedia na cerveja. Aham. Quando ele se excedia na cerveja, minha avó, ela escondia o violão dele, que ele ficava perturbando a noite inteirinha, cantando. Fazendo Quando ela não serenata. conseguia esconder, ele pegava o violão e não deixava ninguém dormir. Nós morávamos num quintal muito grande, muito arborizado, né? Nós tínhamos assim uma gama de uns 10 a 12 primos no mesmo quintal, era um quintal grande. Então, nós tínhamos um bloco, que era o Bloco da Alegria, só de crianças. Ali eu comecei a dedilhar o meu cavaquinho, o cavaquinho que era do papai, e o violão do meu Do tio. tio. Mas o que a minha avó fez? Era um quintal, como eu falei, muito arborizado. Ela pegou o violão, botou algumas folhas por cima e tacou fogo no violão. Ah, Mas gente. aquilo cortou meu coração. Cortou até o meu agora. Fiquei. Nem E eu esperava vi, por isso. É, né? quando eu vi, eu vi o cabo do violão assim por cima. Quando eu tirei, tinha só a mão, né, onde você Aham. pega as cordas. E a minha mãe ficou assim, ela sabia que eu gostava. Aí o que ela fez? Ela comprou um violãozinho para mim. Aí eu comecei, na realidade, paralelo, cavaquinho e violão. Depois deixei o cavaquinho e fiquei só no violão. E o que aconteceu nesse tempo todo? O papai me levava sempre para o ensaio da velha guarda da Portela, que era aquela verdadeira velha guarda da Sim. Portela. O papai ele tinha uma frase que ele falava: a velha guarda é o puro suco, na realidade, que eram as pessoas que Dava um sangue, né? É. A Portela, né? E que fizeram, na realidade, grandes sambas que foram sucessos aí. A Clara Nunes ia lá garimpar, né? Paulinho da Viola, Sim. os artistas. iam Os tudo clássicos, né? lá. Saíram eu fui dali, né? aprendendo ali, com eles, olhando aquelas coisas todas. Então, a minha introdução na música teve algumas fases. Profissionalmente, na realidade, com 15 anos eu tinha um grupo chamado Quarteto Vitória e a gente ia para a Rádio Nacional todos os dias. Mas perturbava, tinha um mais chamado mais Chiquinho. Ele, quando via a gente, falava: "Bom, os chatos estão aí." Era o chato. Porque a gente queria mostrar o nosso trabalho. E naquela época, quem cantava lá? Ângela Maria, É. Emilinha Borba, Marlene, né? Só Era fera, né? Só Vicente Celestino, É. Calbi Peixoto. Mas nós
insistimos tanto que o Master Skin falou: pô, mas vocês são muito chatos, que eu não aguento mais vocês. Chega aqui, levou a gente para uma sala. Deixa eu cantar. E quando a gente começou a cantar, ele chamou: gente, vem ver os caras. Pela insistência, né? Eles cantam mesmo. Então nós fomos cantar nesse programa, o programa do Manuel Barcelo na Rádio Nacional. Aí foi um sucesso. Quarteto o quê? Cruz, Quarteto Vitória. Quarteto Vitória. A gente morava em Oswaldo Cruz. Muito E legal. nesse período eu comecei a ir mal nos estudos e o papai falou: não, para com esse negócio de música, porque eu até entendo ele. Ele já tinha assim um acervo muito grande de grandes sambas que foram sucessos depois, mas não acontecia absolutamente nada, porque antigamente você tinha... Eram 2 músicas de cada lado, se eu não me engano, 78 rotações, vocês não devem, obviamente, lembrar disso. Não, a E- gente e- não era nem nascida. Pois é. Então, o que acontecia? Ele ficava receoso. Eu quero que o meu filho se forme, essas coisas É a gente todas. que é mãe, que a gente que é pai, né? A Pois gente não é. quer que os filhos trilhem, às vezes, certos caminhos tão difíceis que a gente teve que trilhar, né? Quer facilitar. Pois é. Então, a tua pergunta foi como a música ou o samba, né? Então, na minha vida foi dessa maneira. Foi essa. E você também é compositor, né? Sim. E quantos anos você começou a compor, assim? Qual foi a primeira música? Qual foi a sua inspiração para a primeira A música? primeira música, eu já gostava de escrever, já desde pequeno, eu escrevi alguma coisa que eu chamava de poesia, mas eu fiz uma paródia de um samba com a melodia do meu pai para o nosso bloco, que era o Bloco dos Cachaças. A gente tinha mais ou menos uns 9 anos por aí de idade. Mas depois eu comecei a fazer as minhas músicas, mas eu ficava com vergonha Aham. de mostrar. Porque eu imagino Pras que a pressão pessoas. era muita também, né? Muito. Ser filho É, de monarca. Imagina. Pois é. Tipo, mostrar pra papai a minha Aham. música. É. O que Vou, papai vou vai tocar um achar? negocinho pra papai. Papai é o mestre da É, eu imagino que, né? Eu vim me soltar mais quando a gente começou a ir para frequentar lá o Cacique de Ramos. Aham. Aí eu conheci o Zeca Pagodinho, né? Na realidade, acho que eu conheci o Zeca antes que eu fui morar em Del Castilho. Ele morava quase em frente Aham. à minha casa. E a gente começou a compor, compunha, mas ele não era sucesso. A gente andava de ônibus, eu andava de ônibus. O Zeca, uma vez o motorista queria botar ele para fora do ônibus, porque tá proibido pisar no capô. Ele botou o pé estendido no capô, eu tava no canto, aí eu quis bater no motorista, que o Zeca parecia até uma folha de papel. Eu tenho registro. Entendeu? A gente Ele vê sempre- né, umas fotos. Não dava pra ele assim, arrumar Se ele briga com assistir. com ninguém. ninguém. Se ele assistir isso, ele falou: pô, sabia que você ia falar. Aproveitando aí, Zeca, vem no nosso Quem Age Pode, né? Contar as Pois é. historinhas. Então ali eu conheci outras pessoas, Jorge Aragão, né? Arlindo Cruz, e começamos a compor. Eu comecei a ter coragem de mostrar uma primeira, e de colocar uma segunda parte no samba deles. E em 82 eu tinha um pagode lá, Oswaldo Cruz, onde ia esse pessoal todo, o grupo Aham. Fundo de Quintal, Zeca Pagodinho, Juliana Porela Negra. E lá eu comecei a cantar os meus sambas e as pessoas foram gostando. Tinha um produtor, tem até hoje, Milton Manhãs, é um cara que me deu todas as chances que eu tenho, foi dada pelo Milton Manhãs, todas. Gravou minha primeira música, botou para eu gravar tocando pela primeira vez, depois me deu um disco para eu arranjar, o primeiro disco da Jovelina, Pérola Negra, todos os arranjos são meus. E ele confiou isso tudo em mim, então eu sou muito grato a ele e faço questão de frisar, Que bom, né? né? Gratidão não prescreve, É. né? Gratidão é um dos sentimentos mais nobres que Sim. nós temos. E a gente precisa saber quem teve com a gente, né? Pois é. Mas No qual foi início. sua primeira música? Foi o que o Fundo de Quintal gravou, Te Gosto. Não sei se tu fala a verdade ou se é falsidade quando estás junto a mim. Só sei que te gosto, criança. Essa vida é uma dança do princípio ao fim. Né? Aí a primeira já sucesso já. E eu comecei a fazer, a compor, a cantar também.
né? Aham. Eu achava que eu cantava, não cantava nada. Ah, mas aí Não foi, canto tipo nada. assim, aquilo amadurecendo, Canta, tem né? uma voz de Isso. veludo, É, uma foi coisa amadurecendo. que se E emociona. eu acho que é interessante também você falando aí dos seus amigos. Eu acho que os amigos nos fortalece, né? Amigos fazem bem assim. Sim, sim. E a Bíblia até diz que temos amigos mais chegados que irmãos, né? Em Provérbios. É verdade. Então, Isso é assim, em verdade. muitos momentos são os amigos que às vezes acreditam mais na gente do que a própria família. É verdade. Que nos impulsiona a Eu- caminhar, a acreditar no nosso sonho. Eu E sou isso é muito testemunho importante. disso. Eu tenho alguns amigos que eles torcem por mim de uma maneira. Eles falam assim: olha, Mauro, Às vezes a gente nem acredita. você toca bem, você compõe bem, você canta bem. Eu falei: você que está falando. Não, e é tudo verdade. Mas é porque a gente, né, a gente às vezes é um pouco autocrítico e a gente às vezes se cobra muito e a gente não consegue se ver, de repente, É. o quão bom a gente é. Eu sou meio perfeccionista. Eu não Sim, sou e aí a gente se perfeccionista, culpa, mas se cobra, né? quando eu componho uma música, às vezes eu fico mudando. Fico uma semana mudando as coisas. As pessoas, não é isso, é aquilo ali. Porque eu acho que a gente deve. E o cavaquinho? Como é que o cavaquinho entrou assim no seu... Pois é, o cavaquinho é Você uma escolheu o história cavaquinho. Cavaquinho é um som muito gostoso, né? Ele escolheu o cavaquinho É. como principal instrumento, não é? É muito gostoso o cavaquinho, Ele né? que me escolheu. É. não é? Escolheu. O cavaquinho é uma história muito engraçada. Quando eu perdi a minha mãe faleceu, eu fiquei meio perdidão, né? E as pessoas falavam assim: mano, olha, vai pra Marinha, porque na Marinha você tem casa, comida, tudo. Eu falei: porra, eu vou pra Marinha. Aí fui pra Marinha. Aí fui lá pra Vila Velha, Espírito Santo, na Vitória. E lá, 1 ano e 2 meses a gente ficou. O nome da minha turma, Turma Golfo. Um abraço, rapaziada. Depois eu vou postar lá. No... Sim. Eles adoram isso, né? Alô, Madureira, Braga, alô, Levi, Lorente, vou falar o nome deles aqui, que tá A tudo velha guarda cascudinho, da né? Marinha. Não pode esquecer de ninguém. Eu sou o mais É. novo deles. Agora você imagina como é que tá o A velha restante. guarda da Marinha. De 90 a 112 anos, né? A velha guarda da Marinha. É. Aí o que aconteceu? Quando eu cheguei lá em Vitória, a primeira coisa que fizeram foi me colocar no conjunto, e eu jogava futebol muito bem, fui jogar na equipe de futebol, tocava no conjunto. Quando eu voltei para o Rio, eu pegava o trem, eu fui servir lá na Ilha das Cobras, né? Pegava o trem, soltava na Central do Brasil, andava a Marechal Floriano todinha, até o Ministério da Marinha, Visconde 1, 1º de março, de lá atravessava para a Ilha das Cobras. Então eu caminhava, eu Que pesava luta, hein? 68 quilos. Jesus, já tava fazendo a malhação antes de chegar lá. É verdade. E o que acontecia? Todo dia eu passava em frente Aí a uma você loja andar, chamada você andar. Bandolim de Ouro. Aham. Era uma loja muito famosa, onde os grandes concertistas compravam o instrumento ali, seu violão, seu cavaquinho. E eu ficava namorando um cavaquinho. Eu falei: puxa vida, eu vou comprar esse cavaquinho. Mas eu namorava uma menina, era noivo da menina. E eu falei: pô, vou comprar um cavaquinho. E de repente ela tá querendo que compre fogão, geladeira. Eu falei: vai dar um problema isso aí. Vai dar um ruim. Mas eu não resisti. Comprei o cavaquinho de não sei quantas vezes. Quando eu cheguei lá com o cavaquinho, que é isso? É o cavaquinho que eu comprei. Pra que tu foi comprar cavaquinho? O preço da geladeira. Aí, bom, o que acontecia? Eu comecei a estudar, a tocar um pouquinho, já tocava um pouquinho, e os amigos não me deixavam em paz. Mauro, tem um churrasco ali. Mauro, então isso foi o término do Tem meu... amigo músico, né? Tem amigo do meu músico, é isso, noivado. né? Agradeço até o cavaquinho que eu comprei. É, pois é, né? Eu não tinha conhecido minha mulher. Então, o que aconteceu? Eu, na Marinha, eu fiquei 7 anos, mais ou menos. E quando eu já estava na Marinha, eu já recebi alguns convites para tocar aqui fora. Aí tinha um projeto chamado Projeto Pixinguinha. Era um projeto que dava uma graninha legal. E na Marinha eu não podia fazer, porque eu tinha que estar todo dia, viajava. Sim. Sim. Tira Aquilo me chateou, serviço tira também. serviço, Aham. aquilo me chateava. Ainda existe esse projeto Pixinguinha? Olha, acho que não. Não, Era né? pela Funarte, né? Aham. Aí o que eu fiz? Eu falei: vou dar baixa contra o meu pai. Eu peguei e dei baixa, mas quando eu dei baixa, comecei logo a terminar meus estudos. Fui fazer faculdade de Educação Física.
E quando eu estava fazendo faculdade de Educação Física, surgiu uma oportunidade, me viram tocar, a Beth Carvalho me viu tocar, e me pegou, né? Ah, não, você não quer viajar comigo? Eu falei, é o que eu mais quero. E foi aí que começou, na realidade, foi assim que eu conheci a Cláudia, minha mulher, né? A gente foi fazer um show lá no antigo Asa Branca. Ela Asa fazia Branca. figuração Eu lembro lá. da Asa Branca, né? Fazia Nunca fui, figuração. não, mas eu já era nascida, eu lembro. E dali a minha carreira foi alavancada, só que eu tocava e estudava na mesma bola. Eu falei, se eu músico, eu tenho que saber música. Sim, É, sim. Então eu fui fazer, fiz Aí que todos é o os diferencial, cursos. né? Terminou Pois a é. educação física, Mauro? Não terminei. terminou, Eu né? não fui nem pegar o meu diploma do Apaixonou segundo pela grau, tá música. lá até hoje. Vamos lá. Qual a experiência mais marcante que você teve ao longo dessa trajetória de quase 50 anos? Eu estou falando quase 50 porque a gente fez conta aqui. Fez conta. São 47 7 anos, anos. então são Isso. quase 50. É, tá mais pra 50. 47 anos contando dos 24. Se for contar dos 15, dá mais. Isso aí, isso aí. Não, eu já tô pensando aqui, você com 9 já fazendo a paródia, escrevendo a musiquinha. Pois é, 9 anos, gente. É verdade. Não é? Criança. A idade do meu filho. Mas pai. o papai me conta, até no Isso é muito lindo. o último disco do meu pai, eu que produzi esse disco e teve a participação do Zeca, falei com o Zeca, fui lá na casa da Beth Carvalho, a Beth Carvalho participou, Marisa Monte participou, Cristina Buarque, enfim, foram várias participações. E por que eu estou falando isso? Não, quando eu te perguntei qual foi a experiência mais marcante, mais marcante. que você teve ao Olha, longo dessa trajetória. Eu posso considerar, na realidade, foi, não desmerecendo os outros artistas, foi o convite que a Marisa Monte me fez Para turnê? para fazer uma primeira turnê, né? A gente fez 2 turnês e foi assim, aconteceu muito naturalmente, porque eu fui gravar, ela tem um estúdio em casa, fui lá gravar na casa dela, ela me viu tocando e Maurão, ela me chama de Maurão. Marisa Monte Você é o podia ícone, fa- né? Você podia fazer, aqui nessa Sou fã. parte você podia fazer isso, eu falei, faço. E fiz e ficou muito legal. E depois ela veio me perguntar, a Marisa é uma pessoa dulcíssima, né? Ela é uma pessoa de uma gentileza extrema. Aí Ela parece ser para ela feita me de fazer um açúcar. convite, Eu sou fã. pois Sim, as para músicas ela me dela. fazer um convite foi um rodeio. Ela falou, não, porque eu tinha um curso de música, eu já dava aula nessa época. Eu li isso. Pois é. Aí ela falou, você não tem um aluno seu que toca assim, igualzinho a você? Igualzinho a você. Como você disse assim, você, sabe? Se você. Pois é. Igualzinho não tem, só Igualzinho, tem só eu. tem Eu fui dando o nome de cavaquinistas já que gravavam, já eram famosos também. Ela, não, eu conheço, esse eu Igualzinho conheço. a você, Eu queria assim, do jeito que você toca. Assim sou eu, né? Eu falei, então sou eu. Tipo assim, aqui, Aí. Mauro, assim, olha pro lado, olha pro outro. Sou eu. Sou eu, né? Esse cara sou eu. E o empresário me falou, né? Veio comigo e falou, mano, olha. Eu falei assim, olha, que eu tenho um curso. Para eu largar o meu curso também, porque o que acontece? As pessoas querem estudar contigo. Elas acham que você vai fazer um milagre. Eu Faz um falei, milagrezinho. gente, tem que haver uma dedicação de vocês. Exatamente. Tá entendendo? A gente, não é porque você vai estudar vai jogar bola com o Neymar que você vai ser um Neymar. Exatamente. Então, o que aconteceu? Ela falou assim, Maurão, então vou fazer o seguinte, na época do fax, eu vou mandar o fax para você e você dá uma olhada para ver se consegue conciliar, mas eu queria tanto que você fosse. Eu falei, tá bom. Ficaria quanto tempo fora, Mauro? Essa turnê que a gente fez mais ou menos uma média de quase 180 shows. Nossa, isso é uma Muito parte tempo. Você pesada, levou né? quanto tempo viajando? Eu viajava assim, ficava 50 dias, Nossa. aí Ah, voltava. tá. Aí eu já, tipo assim, eu já rezava para não ter viagem, para poder ficar. Porque eu acho que essa é a parte mais pesada, né? Dessa questão Aí toda, mandou né? o fax. Vamos Não, lá. aí o que nossa, fax. aconteceu? Quando eu Você saí conhece de o lá, fax? Eu não é da minha época, não. quando eu saí de lá, tinha um menino que ele era empresário da velha guarda da Portela, Paulinho Figueiredo, tá aí até hoje. E o Paulinho falou, mano, você vai para onde? Eu morava no Meier, essa época eu morava no Meier.
Aí eu falei assim, olha, eu vou pro Meyer. E ele falou, pô, eu vou pro Meyer também, que eu vou lá não sei o quê. Eu falei, então entra aí. Aí ele entrou, a gente conversando. Eu falei, poxa, Paulinho, eu tô aqui, rapaz. A Marisa me fez um convite para fazer essa turnê com ela, pô, mas eu tô em dúvida de ficar de mandar o fax. E ele ficou me olhando assim, como quem diz assim, pô, tu tá de brincadeira comigo. Você ainda vai pensar, Um cara? convite desse, você vai pensar o quê? Aí ele falou assim, tu tá falando sério, mano? Eu falei assim, tô. Por quê? Porque eu não ouvia falar em show de Marisa Monte aqui. Aham. Eu não ouvia. Então eu achava que daria para eu fazer, né, que seria coisa esporádica. Quando eu cheguei em casa, falei para a Cláudia, falei, minha filha, aconteceu isso. Aí a gente sentando, conversando, a Marisa me chamou. Eu tinha parado de tocar com a Beth Carvalho, eu não queria mais tocar. E ela também, ela ficou assim porque ela sabia que eu não queria mais tocar com artista nenhum. Uhum. E a gente está conversando, daqui a pouco o fax começou. Aí eu olhei pro fax. Olha, não é brincadeira não. Dava mais ou menos Rolos. o rolos. Um pergaminho. O fax, quando... E ela pagava muito bem, nós recebíamos 2 tabelas. E teve época de nós fazermos 2 shows Você viu a coisa de a gente ganhar R$3.000 por dia. Uhum. Daí Caramba. muito dinheiro com a Marisa Monte. Aí o que aconteceu? Quando eu olhei o fax, eu falando para ela, a Cláudia falou, ah, não, tu vai. Visionária, ela já sabia o que era A bom. gente já tinha comprado a cobertura. Aham. Você vai. Aí, isso foi uma experiência que me marcou muito, até por todo o conteúdo da turnê, né? Que Não o só Mauro, por enquanto conhecer. tá pensando, Claudinha já tá lá na frente, já Ah, tá fazendo eu não acontecer o faço negócio, É porque entendeu? o Na artista realidade, eu não é apito artista, nada. né? Artista é Eu não apito. artista. Eu não apito nada, nem o dinheiro eu pego, É. ela pega tudo. Artista, ele tem que criar. Né? Artista, ele tem que viver no mundo dele da criação. E é isso. E E essa depois fiz uma outra turnê, então essa minha passagem com a Marisa foi muito marcante, porque eu Marcante, aprendi né? muito com Sim. ela é uma pessoa... Vamos ter uma terceira turnê? Quem sabe? Não, agora está um pouco difícil, não. Se Agora falar, tá um se pouco ela chamar difícil. e Claudinha porque souber, agora você vai. Minha própria carreira, não, a minha própria carreira agora deu uma alavancada, deu aí, mesmo, então é todo final verdade. de semana eu estou trabalhando, Verdade. não teria tempo disso, porque eu gravo, né? Eu gosto de dar aula, porque na realidade você aprende mais dando aula do que qualquer outra coisa. Então, eu estou sem tempo. Olha, eu dei graças a Deus. Eu falei, esse final de semana eu não estou viajando. Tô em casa, Aí eu na falei, minha amanhã cama. Eu vou estar em casa, meu aniversário, e apareceu esse podcast. É, viu? Presente. Tá vendo? A gente tem que agradecer de joelho, tá bom, querida? É, eu tenho uma outra perguntinha para te fazer, Nossa mas eu última queria, perguntinha, mas eu só né? queria fazer uma pergunta assim extra. Que você falou que você gosta muito de dar aula. Eu acho isso muito bacana, né? Passar o conhecimento, não reter. Sim, Quem sim. gosta mesmo e é apaixonado pelo que faz discípulos, né? É verdade. Ensina com amor. É verdade. E aí como que você vê isso? Você vê que a pessoa ela já precisa ter o talento, já ter o dom divino para conseguir, ou ela se esforçar, ela consegue também aprender e ser um bom músico? Uhum. Ó, se a pessoa se esforçar, ela consegue aprender, ser um músico, mas vai ser um músico diferente daquele músico que tem o dom natural nato, né? das coisas. Eu costumo dizer o Gente seguinte, que é autodidata, um jogador É. de futebol, quando ele tem o dom de jogar futebol e ele treina os fundamentos, ele vira um craque. É a mesma coisa o músico. Se você tem, na realidade, o dom, aquele dom que Deus te deu, e você começar a estudar, obviamente você vai ficar um pouco diferenciado, né? É porque, por exemplo, no meu caso, como instrumentista, eu sou um instrumentista, eu sou um cavaquinista, o nome é certo, seria um centrista. Mas, no outro dia, um aluno... Centrista, um- quem é, toca porque- cavaquinho? É, um centrista que faz Ah, o é? centro das músicas, Não né? Tem um sabia. cavaquinho, um cara que é um... Deus dá o dom dele ser o solista. Então, ele Solista. sim, o Tem solista as é um divisões, né? virtuose, né? Aham. Aham. E eu, como centrista, no outro dia o aluno ligou para mim e falou assim, mestre, eu vou mandar umas gravações suas que o senhor fez em 1900 e não sei quanto aí, depois vou mandar uma outra.
por que o senhor mudou o seu jeito de tocar? Aí ele mandou, eu ouvi, eu falei, realmente aqui eu tô tocando de uma maneira diferente. Agora eu toco de uma maneira mais diferente porque eu tenho um maior conhecimento. Né? Eu trouxe a didática para o braço do meu instrumento. Então, quando eu olho para uma partitura, na realidade, obviamente eu conheço todas as escalas, os acordes, porque eu falo isso mais de não sei quantos anos. E comecei a botar nos meus instrumentos, comecei a utilizar nas gravações e foi o diferencial, né? Eu ultrapassei algumas gerações. Verdade. Eu gravei com o avô, depois gravei com o filho, depois gravei com o filho do filho. O avô, o pai e o neto. Quando eu me vi tocando, eu falei, rapaz, eu gravei com teu pai, gravei com teu avô. E da minha incrível, época, né? na realidade, gravando, né, que grava mais assiduamente assim, só tem eu. Tinha um gordinho, que tocava com o Tiaguinho, faleceu de Covid. Também era um músico muito atuante no estúdio, gravava com todo mundo. O gordinho faleceu, aí ficou eu. Então, na realidade, eu agradeço muito a Deus. Eu sou muito ferrenho, né? Tenho muita fé. E eu atribuo, na realidade, tudo a Deus, toda a honra e toda a glória para Ele. Quando as pessoas traçam algum elogio para mim, eu falo, poxa, Mauro, às vezes a pessoa manda uma gravação que eu fiz, poxa, olha o que você fez aqui, olha o que eu falei, olha, tá certo, mas o dom é dele, né? Ele toda a honra e toda glória. Honra e toda glória para Ele. Então, e eu oro para isso, porque a soberba, na realidade, nós sabemos que precede a ruína. Exatamente. Né? E para que não esse espírito de soberba venha se apoderar de mim ou venha fazer alguma coisa que... Sim. Então, trato todo mundo bem, numa boa, sou tranquilão. Né? Quando eu chego no estúdio, brinco, sou brincalhão, mas fico na minha lá, faço o meu trabalho. Gravo com qualquer um. Claro, pode ser estar começando, mas eu valorizo, eu dou força, né? E a música é a terapia, né? Ela liberta também, né? Ela tira... né? De ser uma terapia, na realidade, é a maior terapia que eu acho. A música, ela te leva, na realidade, a uma gama, assim, de conhecimento, de novos amigos. Sim. Eu tô toda hora fazendo amigos novos. É verdade. Eu vou fazer um show. Eu fui agora, semana passada, em Belo Horizonte, aí pessoas que é amiga, daqui a pouco fui fazer um show em Vitória, o meu amigo agora, Igor, tava lá, meu fã. Ai, que legal. Ai, que beleza, 60 anos, né, fazendo um monte de amigo. 71 hoje. Mauro, né? assim, que você é referência do samba, né? A gente sabe disso. A gente poderia, como vários outros podcasts, a gente fala que a gente poderia ficar aqui mais uma, duas, três, né? porque a gente só tem pego pessoas assim incríveis que têm alguma coisa para realmente muito somar, acrescentar, para compartilhar, e que a gente sempre acaba falando, né, de Deus. O que você hoje poderia, assim, de conselho, você poderia dar para quem está entrando nessa área aí do samba e do pagode? Qual seria o teu conselho com tantos anos de carreira? Olha, depende do como é que ele vai músico, entrar. O que ele quer? Músico, isso aí. Ou na música Olha, em geral, o né? músico. De cara, é o estudo. Muito, né? Porque o estudo, na realidade, você consegue enxergar muito mais, né? Quando você consegue discernir, na realidade, uma determinada coisa dentro da música, você mais específico, um acorde aqui. Quando você sabe de onde que ele veio, qual é a escala dele, quais são as tensões que você pode utilizar, fica diferente, porque na realidade eu costumo dizer assim, se você um músico que não leia a partitura, que não conhece a harmonia, você na realidade está tocando no escuro. É como você atravessando uma avenida aqui, Avenida das Américas, sim, né? De olhos vendados. Você pode até atravessar, mas tem uma grande probabilidade de não atravessar. É verdade. Conseguir chegar do outro lado. De te atravessar, né? Isso é verdade. Então, o conselho que eu dou para todos eu tive muitos alunos. Eu estava falando, Dudu Nobre foi meu aluno. Dudu estava, né? Sim. Eu fiz um podcast com o interessante você. que eu acho que vocês, assim, têm essa semelhança e foi o que me chamou a atenção, que tanto o Dudu
quanto vocês estudaram piano clássico. Sim. E isso, pra mim, assim, eu achei muito isso. Eu tenho um piano lá. Né? Porque assim, sambista, piano clássico, não sei o que, porque, né? E pra você ver que a música, ela te leva pra, verdade. né? Verdade. Várias O direções, estudo, ele tá para tudo, né? Ele abre, né? Ele abre a sua mente, né? Ele abre os seus digamos assim, horizontes. qualquer segmento, né? É. Eu sempre digo, de vez em quando, E te a faz gente vê os especialista. médicos indo para Sim. uma convenção. Congresso, se congresso. especializando, nunca Verdade. parar, né? O músico é a mesma coisa. É Eu verdade. sempre falo isso para os meus alunos. Eu falei assim, olha só, vocês podem até me chamar de chato, mas eu tenho certeza que daqui a um tempo vocês vão agradecer. Por isso, porque eu cobro um pouco deles. Não, Sim, sim. lógico. A minha filha é doida pra tocar guitarra. Aí eu falo pra ela, posso até te dar, mas como é que vai ser isso? Ela já tocou um pouquinho de violão menor e ela já tem um dom, já sei que ela tem um dom. Só que e a dedicação? Isso aí tem que Aí ter. ela, mãe, Tem mas que eu quero ter. a guitarra. Eu falei, tá, mas e a dedicação? Porque o problema não é ter, o problema é você ir lá e Verdade, investir verdade. Eu tô com os dedinhos saxofone ficar lá, agora. ó, ficar os dedinhos lá cheios Tá de... com sax? Tô com saxofone lindo, agora, ainda sou não abri. apaixonada. acho Mas lindo. eu comecei a estudar flauta, né? Também acho. Eu tô sou com louca problema. por instrumentos. Eu tô com Toco problema nada. nesse dedo aqui que chama-se gatilho. Ó. Tanto que minha Aham. aliança tá aqui desse lado. Mas Aham. esse de tanto exercício repetitivo. É, De tanto Caramba. você ficar. Sim. Tava Aham. nesse daqui, eu fiquei legal. É tipo uma Pro tendinite. violão. É tipo é, uma tendinite que tendinose você não já consegue. vira, né? Você não consegue. Para virar o dedo, É. é uma Movimento dor incrível. repetitivo, é. Caramba, Mauro. Eu já fui ao médico, agora eu vou ter que fazer uma ressonância magnética. Eu gostaria Pra ver muito se de tem. tocar um instrumento. Ó, quem não sabe Só tocar que- violão nem pistão, toca surdo. Pois é. Então, vamos ter Eu já que toquei ter- na banda do colégio, já toquei na banda do colégio. É, então. Pesado Então, pra caramba. aí. Desfile. Vamos ter que ir pra esse Eu negócio tô aí. ó. profetizando, eu apoio você ter tocado. Mas eu já ganhei uma gaita uma vez e tentei lá, fiquei falta de ar. É o negócio. Mas eu acho lindo, eu sou apaixonada por música, por instrumento, admiro muito quem realmente tem essa capacitação. Eu queria falar uma coisa muito importante aqui, que eu também eu observo com as pessoas que estudam comigo. Eu costumo falar para eles, não entendem, depois eu explico a eles. Eu falo assim, olha, vocês têm que respirar a música. Você quer ser músico? Quero. Então você tem que respirar a música, mas eles ficam uma coisa assim meio que subjetiva. É. Mas respirar a música como? Eu falei assim, você tem que dormir pensando na Sentando música. isso. É. Verdade. Olha, quando eu estava estudando flauta, ninguém aguentava lá em casa. Eles estavam vendo televisão, chegava... Flauta é Aí daqui lindo a também. pouco um ia saindo, quando eu olhava, eu tô sozinho aqui. Aí, mas é assim. É. Aí quando eu acordo É a de dedicação, noite, né? são duas coisas que eu faço. Ou eu estudo a palavra, ouço, eu tenho aquela Bíblia online, Online. ouço a palavra, ou começo a pensar em situações de música, né? E eu sou muito, assim, quando eu falei que sou perfeccionista, Uhum. porque quando eu quero aprender as coisas, enquanto eu não aprender detalhadamente, eu Não não sossego. sossego. É. Quando eu me converti, eu falei, eu tenho que saber os 66 livros da Bíblia, e sei os 66 livros da Bíblia pela ordem, desde É isso aí. De Acredita? Gênesis e Apocalipse. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juiz e Último. Sei tudo, os caras me chamam de maluco. É. As escalas todas, eu sei. Mano, qual é o 6º grau da escala melódica? Eu falo, Porque uma se é escala pra- chamada Se Loca é com pra nome fazer, maior. for fazer bem feito, né? Exatamente. Caio de cabeça. É, isso aí. Tá entendendo? Isso aí é E muito E falo bom. pra eles isso, cara, tem que ser assim. E a gente falando até com, né, na outra com o Dudu, a gente falou sobre isso. A geração de hoje está muito imediatista. Não quer Muito. passar pelo Muito. processo. Pra Eles chegar no querem, propósito. não quer tudo dá muito trabalho. rápido, Dá dá trabalho, trabalho. querem pegar dá sempre um trabalho, atalho. Dá trabalho. É complicado. É. Olha, deixa eu mandar um beijo pra Denise Queiroz, que eu tô É, vestida de Denise Queiroz. verdade. Que eu vim assim, inclusive, primeiro que era aniversário do Mauro, então eu queria que, né? Festa, né? E outra, Brilhar. pra Tá brilhar num mais. num do que look aí Bruce. maravilhoso aí. E pra brilhar mais. É pra mim ou pra o Bruce? Assim, você vai ficar chateado se eu falar que é pra Bruce do Cavaco. Pelo O Bruce contrário. toca cavaco? Não, mas Bruce é a coisa mais linda dessa vida. Eu falei, gente, eu tenho que botar a roupa pra eu Vem tentar aqui, brilhar. Olha lá, Bruce. Pra eu tentar aqui. brilhar mais um cadinho do que Bruce do Cavaco. Olha isso, gente. Ele tá assim tentando descobrir o ambiente, Você tô não com vai fazer sono, xixi né, aqui? Bruce? É, pelo amor de Deus, hein?
A gente vai encerrar com o Bruce do Cavaco Diniz, esse fofo que veio para alegrar. Na verdade, né, o Mauro tinha o Tito. E me corrija aí, Mauro, se eu estiver errada. Você O conheceu Tito, o Tito? sim, conheci. E o Tito faleceu. E a Claudinha e os filhos, né, para alegrar. Mauro, nunca mais eu quero ter cachorro na vida. Porque Nunca quando mais. morre, Eu sofri sofre, muito. E a gente sofreu sofre. demais. Aí veio o aniversário do Eu Mauro. falo a mesma coisa, não quero mais. Claudinha veio com Bruce do Cavaco Cavaco Diniz. Diniz. Agora virou estrela, É. entendeu? Tem Instagram, né, Mauro? Tem, a Como é Marisa no outro dia comentou, Você hein, tá Marisé? famoso, Bruce, no Instagram. Como Bruce era falou, não, quando eu fui fazer um pagode. Leva o Bruce. Aí, Como é que é o Instagram do bicho. Bruce? Olha, é Bruce do Cavaco. Ô, Claudinha, Não sei é por como é que é o Instagram do Bruce? Ela também não deve saber. É Bruce do Cavaco. Bruce do do Cavaco. Vocês É. vão. Ainda tem TikTok? TikTok, Bruce? Entendeu? A gente veio para entrevistar Mauro, mas a gente tinha O Bruce essa. roubou a cena. Ó, Bruce Bruce tem mais roubou. seguidor que eu. Não, mas tem mais seguidor que nós dois juntos, amor. Não tenha dúvida disso. Então, Bruce, agora nós vamos fazer aqui uma oração É, para a gente encerrar. verdade. Né, A gente quer essa- te agradecer, né? Muito, Agradecer você, muito, é muito, um prazer muito. te conhecer. Foi um dia. Uma simpatia de Legal. pessoa, você tem Verdade. um cachorro, uma gostinha. Falei para você, quando a gente conversa com o Mauro, parece que a gente está sentado num banquinho no céu, né? É Foi verdade. essa a sensação que você teve? Sim. Exatamente É isso. verdade, porque só entende o espiritual quem é espiritual, né? verdade. E Exatamente. Deus Discerne ele as aproxima coisas. os seus, né? Quem discerne as coisas. É verdade. do Deus Espírito. aproxima os seus. Exatamente. E assim nós vamos terminando. Eu tenho uma palavra aqui para a gente encerrar. Tá lá em 2 Coríntios 5, versículo 16 a 18, que diz assim: de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não os consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação ou uma nova criatura. As coisas velhas ou antigas, elas já se passaram. E eis que tudo se fez novo. Ou nessa versão aqui, ela está dizendo, eis que surgiram coisas novas. Então, queridos, pense que o Senhor tem coisas novas para você. O Senhor tem Verdade. coisas novas para gente. Amém. E as Verdade. oportunidades que Ele nos dá todos os dias, todas as manhãs, porque as misericórdias dele são renovadas todos os dias e nós somos instrumentos dele. Assim como você é multi-instrumentista, é um instrumento do Senhor também, né, Amém. nessa terra. Claro. E Mauro, somos velho também- homem e novo homem, né? Novo Isso homem. acontece, né? É verdade. É só Deus que tem essa condição. É um Só. E renovo. quando a gente tem É um um encontro com o Espírito Santo, ele faz. Ele faz diferente. Ainda que o homem não crê, né? Não creia. Deus vai lá e pega assim, igual que ele fez com Paulo. Mas é esse aí que eu quero. E eu vou fazer dele um grande homem, Paulo, um grande a minha pregador graça da minha te palavra. basta. Exatamente. Gente, E assim ó, nós Foi encerramos. Foi muito Aqui, ó, bom muito estar bom, com vocês, muito de bom. verdade. Bruce aqui, ó. Vi apaixonada, vai arrancar todos os Apaixonada. paetês da roupa dela. Espero que vocês sigam o Bruce, o Mauro Diniz, a gente, o nosso Quem age canal pode. no YouTube. E- Toda terça-feira, às 20 horas. Curte, compartilha, Compartilhe. fala com os amigos, tá bom? Ó, um beijo do Bruce E feliz pra vocês. aniversário, Mauro. É verdade. Cadê o bolo? Cadê o bolo pro Chegou, Mauro? chegou. Parabéns. Cláudia. Um Tchau, beijo. tchau. Muito Tchau, gente. obrigada. Muito obrigado. Deus abençoe a nós todos.